Eu me chamo Ana Oliveira, e minha vida, até aquele fatídico jubileu, era um equilíbrio precário entre amor e humilhação. Casada com Pedro há 5 anos, eu era intrusa na família Ramos, um clã de empresários bem-sucedidos de São Paulo que via o mundo através de lentes de ouro e ambição. Meu sogro, o senhor Carlos Ramos, era o patriarca inabalável, dono de um império de importações que se estendia de eletrônicos asiáticos a vinhos europeus premium. Ele construíra tudo do zero, ou pelo menos era o que contava nas rodas de negócios, com uma determinação que beirava a obsessão. Minha sogra, Dona Clara, era a guardiã do lar, uma mulher de salões sociais e comentários venenosos disfarçados de conselhos maternais. Seus 2 filhos mais velhos, Miguel e Rafael, seguiam os passos do pai. Executivos ambiciosos, casados com mulheres que pareciam saídas de revistas de moda, com diplomas de MBA e conexões em Wall Street. Pedro, o caçula, era o mais gentil, um engenheiro que trabalhava na empresa familiar, mas com um coração que batia por causas sociais. Foi assim que nos conhecemos, em uma feira de tecnologia em Belo Horizonte, onde eu dava aulas de inglês para imigrantes. Ele me viu ajudando uma família síria a preencher formulários e algo clicou. Você tem uma luz própria, ele disse na primeira conversa. Eu ri, achando que era só mais um flerte passageiro. Mas o amor floresceu e logo estávamos casados. A família dele, no entanto, nunca me aceitou de verdade. Eu vinha de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, filha de um agricultor e uma professora primária que mal conseguia pagar as contas. Estudei com bolsas, formei-me em computação, mas optei por uma vida simples. Dava aulas de inglês em uma escola particular em São Paulo, ganhava o suficiente para um apartamento modesto e viagens esporádicas. Para os Ramos, eu era fracassada. Ana, você não pensa em algo mais grandioso? Com sua inteligência, poderia estar gerenciando equipes, dizia Miguel em jantares familiares, com um tom que misturava pena e superioridade. Rafael era mais direto. Pedro merece alguém que o impulsione, não que o segure. Dona Clara, ela era mestra em cutucadas sutis. Querida, você deveria investir em si mesma. Olhe para as minhas noras, elas têm carreiras brilhantes. Eu sorria, mordia a língua e voltava para casa com Pedro, que me abraçava e sussurrava: eles não te conhecem como eu. Mas no fundo, eu sabia que ele também sentia a pressão. Talvez você pudesse ajudar na empresa, Ana. Seu conhecimento em tecnologia seria útil. Eu recusava, alegando que amava ensinar. A verdade, eu tinha um passado que não queria desenterrar. Um passado de sucesso estrondoso, traições e um burnout que quase me destruiu. Tudo começou quando eu tinha 22 anos, recém-formada. Morando em uma república estudantil em Belo Horizonte, eu passava noites em claro programando. Meu dom era para algoritmos. Criei um software de otimização logística que usava inteligência artificial para prever atrasos em cadeias de suprimentos. Chamei de Tecnova. Comecei sozinha, em uma garagem alugada, com um laptop velho e café barato. Aos 25, atraí investidores locais. Aos 27, a empresa explodiu. Contratos com gigantes como a Amazon e o Walmart na América Latina. Eu era a garota prodígio das startups brasileiras, capa de revistas como Forbes Brasil. Viajei o mundo, conferências em Silicon Valley, reuniões em Buenos Aires, festas em Miami. Casei-me impulsivamente com um investidor charmoso, mas o casamento desmoronou em meio a acusações de traição dele, não minha. Vendi a Tecnova por $50 milhões aos 30 anos, paguei impostos, guardei o resto em investimentos discretos e desapareci. Mudei para São Paulo, adotei um sobrenome comum. Oliveira era solteira e comecei a ensinar. Queria anonimato, paz. O dinheiro estava em contas offshore, rendendo silenciosamente. Pedro nunca soube. Eu o amava pelo que ele era, não pelo que eu poderia ser. Os anos passaram em uma rotina confortável, pontuada por fim de semana em família que eu dredava. Dona Clara organizava churrascos onde as conversas giravam em torno de fusões empresariais, de viagens de jato particular. Eu contribuía com histórias de alunos, o que provocava risos educados. Que bonitinho, Ana. Mas se você ensinasse algo mais rentável, como programação para executivos. Eu ignorava, mas as feridas acumulavam. Pedro notava.
Vamos viajar sozinhos esse fim de semana. Sim, e nesses momentos éramos felizes. Mas o jubileu de 70 anos do Sr. Carlos se aproximava como uma nuvem negra. Vai ser no Copacabana Palace, no Rio, anunciou Dona Clara em uma ligação. Todos os sócios importantes virão. Ana, vista algo decente, por favor. Pedro insistiu. Vai ser bom para nós dois. Mostre a eles quem você é. Eu ri. Eles já acham que sabem. Comprei um vestido azul simples em uma loja de departamento, nada chamativo. No dia, voamos para o Rio, e o hotel era um palácio de luxo, lustre de cristal, tapetes vermelhos, vistas para o mar. Convidados chegavam em limusines, empresários de ternos Armani, mulheres com joias que brilhavam como estrelas. A festa começou ao entardecer. O salão principal estava decorado com flores exóticas e uma orquestra tocando jazz suave. Meu sogro recebia cumprimentos, posando para fotos com políticos e celebridades. Eu me sentei em uma mesa lateral, com Pedro ao lado, bebendo champanhe devagar. Dona Clara circulava, beijando bochechas e distribuindo sorrisos falsos. Ana, experimente o caviar. É importado da Rússia, disse ela, passando por mim com um olhar de pena. Os discursos começaram. Miguel elogiou o pai como visionário implacável. Rafael falou de legados familiares. Então, subiu ao palco o Sr. Eduardo Ramos, não o parente, mas o sócio principal, um homem de 60 anos com reputação de tubarão nos negócios. Ele e meu sogro eram parceiros há 30 anos, compartilhando investimentos em toda a América Latina. Seu discurso era eloquente. Carlos, você não só construiu um império, mas inspirou gerações. Seu olhar varreu a sala, parando em mim. Ele piscou, ajustou os óculos e o microfone captou seu sussurro. Espere, isso é... A sala silenciou parcialmente, curiosa. Ele desceu do palco, caminhando direto para nossa mesa, ignorando o protocolo. Você é Ana. Ana Oliveira, a Ana da Tecnova, disse ele, autossuficiente para que mesas vizinhas ouvissem. Eu congelei, o copo na mão tremendo. Sim, sou eu, respondi baixinho. Ele explodiu em risos. Meu Deus! Eu a conheci em Buenos Aires, na conferência de 2015. Você apresentou aquele algoritmo revolucionário para a logística. Eu investi na sua startup. Todo o setor falava de você. O que aconteceu? Você sumiu após a venda milionária. A sala agora estava em silêncio total. Dona Clara, sentada perto, derrubou sua taça, o champanhe se espalhando como sangue. Seu rosto empalideceu, boca aberta em choque. Pedro me olhou, confuso. Ana, do que ele está falando? Meu sogro, do palco, franziu a testa. Eduardo, o que é isso? Mas o sócio não parava. Carlos, sua nora é uma lenda. A Tecnova salvou bilhões em eficiência para empresas como a nossa. Ana, por que você se escondeu? Todo mundo no Vale do Silício brasileiro se pergunta onde você foi parar. O caos irrompeu. Murmúrios se espalharam como fogo. Tecnova, aquela que foi vendida por milhões. Celulares saíam dos bolsos, buscas no Google confirmando. Eu sentia o mundo girar. É verdade, admiti, voz rouca. Eu fundei a empresa, vendi e quis uma vida normal. Dona Clara gaguejava. Isso é impossível. Você é professora. Eduardo ria. Professora? Ela é uma gênio da inteligência artificial. Ana, venha ao palco, conte sua história. Pedro me puxou de lado, porque nunca me disse. Seus olhos misturavam mágoa e admiração. O salão aplaudia, mas eu via os olhares invejosos das cunhadas, o choque no rosto de Miguel e Rafael. Meu sogro, recuperando-se, me chamou. Venha, Nora. Parece que temos uma surpresa na família. Subi ao palco, pernas fracas. Expliquei brevemente. O início humilde, a ascensão meteórica, a decisão de sumir após o esgotamento. Queria simplicidade, amor verdadeiro. Aplausos ecoaram. Brindes foram feitos em minha honra. Mas Dona Clara saiu discretamente, alegando dor de cabeça. A noite continuou, mas o ar estava carregado. Convidados me cercavam. Ana, vamos almoçar? Tenho uma proposta de investimento. Pedro me levou para o jardim do hotel. Eu te amo,
Mas isso muda tudo. Por quê? Contei parte da verdade, o burnout, o divórcio. Não queria que você me amasse pelo dinheiro. Ele abraçou-me. Eu amo você por você. Mas ao voltar para o quarto, um e-mail anônimo piscou no meu celular. Parabéns pela revelação. Mas eu sei o resto da história. O verdadeiro motivo do seu sumiço. Meu coração gelou. Quem era? O passado voltava para me assombrar. Na manhã seguinte, o rio amanhecia ensolarado, mas minha mente era uma tempestade. Pedro dormia ao lado, exausto da noite anterior. Eu releio o e-mail, sem remetente identificável. Só uma ameaça velada. Se não quiser que segredos saiam, fique atenta. Segredos? Meu passado na Tecnova não era só glória. Havia Vitor, meu ex-sócio, que roubara códigos, fugira com protótipos. Eu o processara, mas ele jurara vingança em e-mails raivosos. Seria ele ou algo pior? Decidi investigar sozinha, por enquanto. Enquanto Pedro acordava, sorri. Vamos curtir o dia. Mas internamente, planejava acessar contas antigas, rastrear IPS. A família ligava. Dona Clara, voz trêmula. Ana, precisamos conversar. O jubileu fora só o começo de uma avalanche. O sol do Rio de Janeiro brilhava forte naquela manhã após o jubileu, mas dentro de mim, uma sombra crescia. O e-mail anônimo queimava em minha mente como uma brasa que não apagava. Eu sei o resto da história, o verdadeiro motivo do seu sumiço. Quem poderia saber? Eu havia sido tão cuidadosa ao apagar meu passado, trocando de cidade, adotando uma identidade comum, escondendo os milhões em contas offshore. Pedro dormia ao lado, seu rosto tranquilo contrastando com a tempestade que me consumia. Levantei-me do quarto do Copacabana Palace, peguei meu laptop e sentei-me na varanda, o som das ondas abafando parcialmente o caos interno. Precisava agir, mas com cautela. Não podia contar tudo a Pedro ainda, não até entender a ameaça. Ele já estava abalado com a revelação da Tecnova. Mais segredos poderiam quebrar a confiança que nos unia. Enquanto o café esfriava na xícara, abri meu velho e-mail corporativo, um endereço que não acessava há anos. Usei uma VPN para mascarar meu IP, velhos hábitos de programadora paranoica. Havia dezenas de mensagens não lidas, a maioria spam ou convites para conferências que ignorei. Mas uma delas, de 3 semanas antes, chamou minha atenção. Assunto: você achou que poderia fugir para sempre. O remetente era um endereço genérico, algo como contato237@gmail.com. O texto era curto. Buenos Aires, 2016. Lembra do que deixou para trás? Alguém sempre esteve observando. Meu estômago revirou. Buenos Aires, 2016. Foi o ano em que vendi a Tecnova. Foi também quando Vitor, meu ex-sócio, tentou me destruir. Ele roubara protótipos do meu algoritmo, tentou vendê-los no mercado negro tecnológico e, quando confrontei, ameaçou-me com violência. Processos judiciais o silenciaram, mas ele fugiu para o Uruguai, ou pelo menos era o que eu pensava. Seria ele? Decidi rastrear o e-mail. Usando ferramentas de cibersegurança que ainda dominava, consegui identificar que o IP remetente vinha de São Paulo, não de Montevidéu. Isso complicava as coisas. Vitor poderia estar de volta, ou talvez fosse outra pessoa, alguém que sabia demais. Fechei o laptop quando Pedro acordou, esfregando os olhos. Bom dia, minha magnata secreta, brincou ele, tentando aliviar a tensão da noite anterior. Sorri forçado, mas meu coração estava em outro lugar. Vamos tomar café na praia, sugere, querendo normalidade. Ele assentiu, mas seus olhos buscavam respostas. Ana, precisamos conversar sobre ontem. Você me deve uma explicação completa. Concordei, prometendo contar tudo, mas pedi tempo. Hoje à noite, juro. Ele aceitou, relutante. O dia no Rio foi uma fachada de felicidade. Caminhamos pela orla de Copacabana, tomamos água de cocô, rimos de coisas triviais. Mas minha mente estava na ameaça. Enquanto Pedro falava sobre o futuro, talvez você pudesse liderar um projeto na empresa do meu pai. Eu pensava em Vitor. Ele fora meu parceiro no início da Tecnova, um programador brilhante, mas ganancioso. Quando descobri que ele vendia nossos códigos para concorrentes, expulsei-o da empresa.
Ele retaliou, espalhando boatos de que eu havia roubado ideias dele. Os tribunais me deram razão, mas Vitor jurou vingança. Você vai pagar, Ana, mesmo que leve anos. Seria ele o remetente, ou havia algo mais que eu esquecera? A volta a São Paulo trouxe mais pressão. Dona Clara ligou enquanto estávamos no avião. Ana, precisamos nos encontrar. Hoje. Seu tom era menos hostil, mas carregado de curiosidade, talvez medo. Ela queria entender quem eu era, agora que seu mundo de preconceitos desmoronara. No fundo, eu sabia que ela também queria me controlar, manter a narrativa familiar intacta. Ao chegarmos, fomos direto para a mansão dos Ramos, no Morumbi, um palacete de vidros e mármore que sempre me intimidava. Dona Clara nos esperava na sala de estar, com um vestido impecável e um olhar que misturava desconfiança e fascínio. Ana, você nos enganou por anos, começou ela, sem rodeios. Não foi engano, respondi. Calma, foi escolha. Queria uma vida sem holofotes. Ela cruzou os braços. E o dinheiro? Você é rica e nos deixou pensar que era ninguém. Pedro interveio. Mãe, para. Ana não deve nada a ninguém. Mas Dona Clara continuou. Você tem responsabilidades agora. Somos uma família de negócios. Você poderia ajudar a empresa do Carlos. A conversa foi interrompida por uma ligação de Miguel, o cunhado mais velho. Ele estava no escritório da empresa, frenético. Ana, você precisa vir agora. Tem alguém aqui, um investidor, dizendo que te conhece. Ele está causando. Meu coração disparou. Vitor, não podia ser coincidência. Peguei o carro com Pedro e fomos para o escritório no Itaim Bibi, um prédio espelhado que gritava poder. Lá, encontramos um homem que não era Vitor, mas alguém igualmente perturbador. Ricardo Mendes, um investidor argentino que conhecera na conferência de Buenos Aires em 2015. Ele era charmoso, com um sotaque portenho e olhos que pareciam ler almas. Ana Oliveira, a lenda da Tecnova, exclamou, apertando minha mão com força. Eu sabia que te encontraria um dia. Ele era um dos primeiros investidores da minha startup, mas também alguém com quem eu tivera um breve caso após meu divórcio, um erro impulsivo, movido a tequila e desilusão. Ele sabia disso, e seu sorriso sugeria que não esquecera. Ricardo estava na empresa para propor uma fusão com uma gigante tecnológica argentina, mas sua presença parecia mais pessoal. Durante a reunião, ele lançava indiretas. Ana, você sempre foi boa em guardar segredos, não é? Miguel e Rafael, confusos, tentavam manter o foco nos negócios, mas Pedro notava minha atenção. No intervalo, Ricardo me puxou de lado. Você sumiu depois de Buenos Aires, Ana, mas eu nunca esqueci. E sei que você também não. Tentei desviar. Isso é passado. Ricardo, estou casada, feliz. Ele riu, baixo. Feliz? Com essa família que te despreza? E aquele seu sócio, Vitor, ele ainda te assombra, não é? Fiquei gelada. Como ele sabia de Vitor? Antes que eu pudesse responder, ele entregou-me um cartão. Me liga. Temos muito a conversar. Naquela noite, em casa, contei a Pedro parte da verdade. Sobre a Tecnova, o sucesso, o burnout. Mas omiti o caso com Ricardo e as ameaças de Vitor. Ele ouviu, magoado, mas abraçou-me. Quero te apoiar, Ana, mas sem segredos. Prometi tentar, mas o e-mail anônimo voltou à minha mente. Decidi contratar um detetive cibernético, um velho contato dos tempos da Tecnova chamado Lucas. Ele era um hacker ético, especialista em rastrear pegadas digitais. Por telefone, ele confirmou. O e-mail viera de um servidor em São Paulo, mas o remetente usava camadas de criptografia. Isso é trabalho de profissional, Ana. Alguém com rancor ou muito a ganhar. Pedi que ele investigasse Ricardo e Vitor. Dias depois, Lucas me ligou com notícias. Vitor estava no Brasil, trabalhando para uma empresa concorrente dos Ramos, a Logitech, sediada em Campinas. Mas ele fora visto no jubileu, disfarçado como garçom. Meu sangue gelou. Ele estivera lá, observando-me. Mas Ricardo também era um problema. Lucas descobriu que ele tinha laços com a Logitech, como consultor financeiro. Seria uma conspiração ou apenas coincidência?
Decidi confrontar Ricardo. Marquei um encontro em um café discreto na Paulista. Ele chegou com o mesmo sorriso predatório. Ana, você está mexendo em vespeiros. Vitor me procurou. Ele quer algo que você tem. Um código, não é? Meu coração parou. O código. Não o algoritmo da Tecnova que vendi, mas um protótipo secreto, uma inteligência artificial avançada que desenvolvi nos últimos meses da empresa. Ela podia prever crises econômicas com meses de antecedência, mas era instável, perigosa se usada por mãos erradas. Eu a destruí, ou pensei que sim. Vitor sabia de sua existência. E agora Ricardo também. Você está com ele, não é? Perguntei, tentando manter a calma. Ricardo negou, mas seus olhos brilhavam. Não, querida, mas sei quem está. E eles querem negociar. 10 milhões, ou seus segredos vão para a imprensa. Inclusive aquele deslize em Buenos Aires. Chantagem. Minha vida perfeita com Pedro, minha nova aceitação na família Ramos, tudo estava em risco. Você não tem provas, desafiei. Ele sorriu. Tenho e-mails, fotos. E Vitor tem mais. Saí do café tremendo, mas decidida. Não pagaria. Usaria minhas habilidades para contra-atacar. Naquela noite, recebi outro e-mail anônimo. Você está ficando sem tempo. Entregue o código, ou Pedro saberá tudo. Anexado, uma foto minha com Ricardo em Buenos Aires, tirada em um bar escuro. Meu passado estava me engolindo, e a família Ramos, agora começando a me respeitar, podia desmoronar comigo. Mas eu não era mais a Ana assustada. Era hora de lutar. A ameaça pairava como uma nuvem negra sobre minha cabeça, e São Paulo, com suas luzes frenéticas e trânsito caótico, parecia refletir o tumulto dentro de mim. O e-mail com a foto de Buenos Aires, mostrando-me com Ricardo em um momento de fraqueza, era uma faca apontada para minha vida com Pedro. Eu não podia deixar Vitor, ou quem quer que estivesse por trás disso, destruir tudo que construíra. A família Ramos, que finalmente começava a me ver com respeito, ainda não conhecia a extensão dos meus segredos. E o código, aquele protótipo de inteligência artificial que desenvolvi nos últimos dias da Tecnova, era a chave de tudo. Eu pensava tê-lo destruído, apagando os servidores, queimando os backups. Mas se Vitor sabia de sua existência, talvez eu tivesse deixado rastros. Era hora de cavar fundo, enfrentar o passado, proteger meu futuro. Decidi agir rápido. Lucas, o detetive cibernético, tornou-se meu aliado mais próximo. Ele trabalhava em um coworking no centro de São Paulo, um espaço repleto de monitores e programadores que pareciam saídos de um filme de hackers. Ana, encontrei algo, disse ele por chamada de vídeo, seus olhos vermelhos de noite sem dormir. Vitor está na Logitech, mas não é só um funcionário. Ele é consultor sênior, com acesso a projetos confidenciais. E tem mais. A Logitech está desenvolvendo um sistema de previsão logística que parece assustadoramente parecido com o seu código da Tecnova. Meu coração disparou. Não era apenas vingança pessoal. Vitor queria recriar minha inteligência artificial, talvez até a versão secreta, para lucrar milhões. Mas como ele conseguirá os arquivos? Eu precisava de provas. Enquanto isso, a tensão com a família Ramos crescia. Dona Clara, agora estranhamente solícita, insistia em me incluir em reuniões da empresa. Ana, você é um trunfo. Precisamos de sua expertise, disse ela em um almoço na mansão do Morumbi. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora brilhavam com interesse, ou seria ganância. Pedro notava minha inquietação. Você está distante, ele disse uma noite, enquanto jantávamos em nosso apartamento. É o tal Ricardo, ou algo mais? Quis contar tudo, Vitor, o código, a chantagem, mas as palavras travaram. É só o estresse da exposição. Menti, odiando-me por isso. Ele segurou minha mão. Confio em você, Ana, mas não me esconda mais nada. Prometi tentar, mas o peso do segredo crescia. Lucas me entregou um dossiê virtual, e-mails interceptados, registros financeiros e até um vídeo granulado do jubileu, mostrando Vitor disfarçado de garçom, observando-me de longe. Ele estava lá, no Copacabana Palace, a poucos metros de mim. Mas o que me chocou foi outra descoberta. Ricardo,
um investidor argentino, tinha transferências bancárias ligando a Logitech. Ele não era apenas um ex-affair com rancor, era parte de algo maior. Ana, isso é uma conspiração, disse Lucas. Vitor e Ricardo estão trabalhando juntos. E há um terceiro jogador, alguém nas sombras, financiando tudo. Quem? Um concorrente da empresa do meu sogro ou algo mais perigoso? Decidi confrontar Vitor diretamente. Lucas rastreou seu paradeiro até um evento de tecnologia em Campinas, onde a Logitech apresentaria seu novo sistema. Comprei uma passagem de última hora e fui sozinha, sem contar a Pedro. O evento acontecia em um centro de convenções moderno, lotado de executivos e startups exibindo inovações. Vitor estava no palco, confiante, apresentando um software que prometia revolucionar a logística global. Cada palavra dele ecoava meu trabalho na Tech Nova. Minha raiva cresceu, mas mantive a calma. Quando a apresentação terminou, aproximei-me nos bastidores. Vitor, chamei, minha voz firme. Ele virou-se, o sorriso congelando. Ana Oliveira, a lenda em pessoa. Seu tom era sarcástico, mas seus olhos traiam nervosismo. Você está usando meu código, acusei, sem rodeios. Ele riu, cruzando os braços. Seu código? Prove. A Tech Nova é passado e eu construí algo novo. Mas então ele se aproximou, baixando a voz. Embora aquele seu protótipo secreto, a inteligência artificial preditiva. Isso sim seria um tesouro. Entregue-o, Ana, e seus segredos ficam seguros. Ele sabia. Mas como? Eu destruíra tudo, ou não? Você não tem nada, retruquei, blefando. E se continuar, entrego suas fraudes à polícia. Ele ficou sério. Cuidado, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Não sou só eu. Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu na multidão. Voltei a São Paulo abalada. Lucas confirmou que o sistema da Logitech tinha traços do meu algoritmo original, mas não do protótipo secreto. Isso significava que Vitor estava blefando ou que outra pessoa tinha o código. Minha mente voltou a 2016, ao último mês na Tech Nova. Eu trabalhava sozinha em um servidor isolado, desenvolvendo a inteligência artificial preditiva. Ela era revolucionária, capaz de prever crises econômicas, flutuações de mercado até falhas logísticas com meses de antecedência. Mas era instável, propensa a erros catastróficos se mal utilizada. Por isso, decidi destruí-la. Fiz backups em um HD externo, que queimei em uma lixeira. Ou será que não? Uma memória vaga surgiu, uma noite de insônia, salvando arquivos em um pendrive por segurança. Onde estava aquele pendrive? Em casa, revirei caixas antigas no closet. Encontrei o pendrive, escondido em uma bolsa velha. Conectei ao laptop, tremendo. Lá estava, o código da inteligência artificial, intacto. Meu erro fora não destruí-lo completamente. Mas quem sabia disso? Vitor? Ricardo? Ou o misterioso terceiro jogador que Lucas mencionara? Decidi protegê-lo melhor. Criptografei o arquivo com uma senha que só eu conhecia e enviei uma cópia para um servidor seguro na nuvem, acessível apenas por autenticação biométrica. Se alguém quisesse o código, teria que passar por mim. Enquanto isso, a família Ramos começava a mudar. Meu sogro, Carlos, me chamou para uma reunião privada. Ana, você é mais valiosa do que imaginávamos. Quero você na diretoria da empresa. Era um convite tentador, mas desconfiei. Ele sabia do meu passado, mas não da ameaça atual. Aceitei temporariamente para manter as aparências, mas minha prioridade era outra. Dona Clara, agora quase uma aliada, surpreendeu-me. Ana, sei que te julguei mal, mas você é forte. Se precisar de mim, estou aqui. Suas palavras pareciam sinceras, mas eu ainda via um brilho calculista em seus olhos. Então, veio o golpe, outro e-mail anônimo, desta vez com um vídeo. Eu, em Buenos Aires, saindo de um hotel com Ricardo, rindo, bêbada. A mensagem dizia: entregue o código até sexta-feira, ou isso vai para Pedro e a imprensa. Era quarta-feira. Eu tinha 2 dias. Confrontar Ricardo novamente seria arriscado, mas necessário. Marquei outro encontro, desta vez em um restaurante discreto nos Jardins. Ele apareceu, impecável,
com aquele sorriso que me dava arrepios. Ana, você está desesperada, não é? Entregue o código e acabou. Você está com Victor, acusei. Ele negou, mas admitiu. Alguém maior quer esse código. Uma organização, não uma pessoa. Eles têm poder, Ana, mais do que você imagina. Uma organização? Isso era maior do que eu pensava. Voltei para casa, exausta. Pedro notou minha palidez. Ana, o que está acontecendo? Você está me escondendo algo. Não aguentei. Contei tudo. Victor, Ricardo, o código, a chantagem. Omiti apenas o caso com Ricardo. Isso ainda era demais. Pedro ficou em silêncio, processando. Por que não me contou antes? Sua voz era mágoa pura. Porque tinha medo de te perder. Admiti, lágrimas nos olhos. Ele me abraçou, mas disse, vamos resolver isso juntos, mas sem mais segredos. Concordei, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Naquela noite, Lucas ligou com uma bomba. Ana, descobri quem é o terceiro jogador. É a Omega Corp, uma multinacional de tecnologia com sede em Miami. Eles financiaram a Logitech e contrataram Victor. E tem mais. Eles sabem do seu protótipo porque alguém da Tech Nova vazou informações anos atrás. Quem? Eu não tinha respostas, mas o prazo da chantagem se aproximava. Decidi jogar duro. Viajaria para Miami, confrontaria a Omega Corp e acabaria com isso. Pedro insistiu em ir comigo. Somos uma equipe, disse ele. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. Enquanto empacotava a mala, outro e-mail chegou. Você está indo longe demais. Miami será seu último eu. Anexado, uma foto de Pedro saindo do trabalho. Eles estavam nos vigiando. O jogo ficará mortal, e eu precisava ser mais esperta do que nunca. O voo para Miami era um borrão de ansiedade. As luzes da cidade brilhavam abaixo enquanto o avião cruzava o Atlântico, mas minha mente estava em outro lugar. A foto de Pedro saindo do trabalho, anexada ao último e-mail anônimo, era um aviso claro. A Omega Corp, ou quem quer que estivesse por trás disso, não estava brincando. O código da inteligência artificial preditiva, guardado no pendrive criptografado e no servidor seguro, era o prêmio que todos queriam. Eu sabia que ele podia mudar o mundo ou destruí-lo nas mãos erradas. Pedro, sentado ao meu lado, segurava minha mão com força. Vamos acabar com isso, Ana, disse ele, sua voz firme, mas seus olhos carregados de preocupação. Contei-lhe quase tudo. Victor, Ricardo, a Omega Corp, o código. Mas o caso com Ricardo em Buenos Aires ainda era um segredo preso na minha garganta. Se ele descobrisse, poderia ser o fim. Mesmo assim, a presença de Pedro me dava coragem. Pela primeira vez, éramos uma equipe de verdade. Chegamos a Miami sob um sol escaldante, hospedando-nos em um hotel discreto em South Beach. Lucas, meu aliado cibernético, já estava lá, trabalhando remotamente de São Paulo, mas enviando atualizações em tempo real. Ele e a Kiara, eticamente, claro, os servidores da Omega Corp confirmaram que eles estavam desenvolvendo um projeto chamado Oráculo, um sistema de previsão econômica que espelhava minha inteligência artificial secreta. Ana, eles têm fragmentos do seu código, disse ele por chamada criptografada. Mas falta a peça principal, o núcleo preditivo. É isso que querem de você. Como conseguiram os fragmentos? Só uma pessoa além de mim tinha acesso ao servidor da Tech Nova em 2016, Marina, minha assistente na época. Ela era jovem, brilhante, mas ambiciosa demais. Eu a demiti após suspeitar que ela vazava informações para concorrentes. Seria ela a traidora? Decidimos atacar a Omega Corp diretamente. Lucas descobrira que a CEO, uma mulher enigmática chamada Sofia Alvarez, estaria em uma conferência de tecnologia em Miami naquela noite. Ela era conhecida por sua frieza nos negócios e conexões com governos e corporações globais. Compramos ingressos de última hora para o evento, uma extravagância em um centro de convenções com vistas para o mar. Eu usava um vestido preto elegante, mas simples, para não chamar atenção. Pedro, de terno, parecia mais o executivo do que nunca. Se isso der errado, Ana, saímos juntos, sussurrou ele antes de entrarmos. O salão estava lotado. COE, investidores,
jornalistas. Sofia Alvarez subiu ao palco, uma figura imponente com cabelos grisalhos e olhos que pareciam perfurar a alma. Seu discurso sobre o futuro da previsão econômica era quase uma cópia do meu pitch da Tech Nova anos atrás. Minha raiva cresceu, mas mantive a compostura. Quando ela desceu, aproximei-me, com Pedro ao lado. Senhora Alvarez, sou Ana Oliveira, da Tech Nova. Acho que temos assuntos pendentes. Ela sorriu, mas seus olhos endureceram. Além da pessoa, não esperava vê-la aqui. Convidou-nos para uma sala privada, alegando curiosidade profissional. Na sala, as máscaras caíram. Você tem algo que quero, Ana, disse Sofia, sem rodeios. O núcleo da sua inteligência artificial. Entregue-o e podemos fazer um acordo. Riqueza, poder, o que quiser. Recusei, firme. Você está usando meu trabalho roubado. Acabou. Ela riu, fria. Roubado? Sua assistente, Marina, foi muito útil. Ela guardou cópias de tudo antes de você destruir seus servidores. Meu coração parou. Marina, a traição era mais profunda do que eu imaginava. Onde ela está? Perguntei. Sofia deu de ombros. Trabalhando para mim. Mas não é só ela. Vitor e Ricardo são peões. Eu sou o tabuleiro. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Era Marina, agora com 30 e poucos anos, mas com o mesmo olhar ambicioso que eu lembrava. Ana, você sempre subestimou meu potencial, disse ela, com um sorriso venenoso. Você teve a glória, mas eu merecia mais. Ela admitiu tudo. Copiara o código em 2016, vendera fragmentos para Vitor, que os passou a Omega Corp. Mas o núcleo, o verdadeiro poder da inteligência artificial, estava comigo. Entregue, Ana, ou Pedro verá aquele vídeo de Buenos Aires, ameaçou Marina. Pedro franziu a testa, confuso. Que vídeo? Meu estômago revirou. Era agora ou nunca. Pedro, eu errei, confessei, minha voz tremendo. Contei sobre o caso com o Ricardo, um momento de fraqueza após meu divórcio. Foi antes de você. Não significa nada. Ele ficou em silêncio, o rosto pálido, mas segurou minha mão. Vamos resolver isso primeiro. Depois conversamos. Sofia riu. Que lindo! Mas o prazo acabou. Ela apertou um botão no celular e recebi uma notificação. O vídeo de Buenos Aires, enviado para a imprensa brasileira. Meu mundo desmoronava. Mas eu não era mais a Ana que fugia. Enquanto Sofia e Marina se vangloriavam, ativei um plano que Lucas e eu preparamos. Durante a conferência, ele hackeara os servidores da Omega Corp, plantando um vírus que exporia suas fraudes, lavagem de dinheiro, subornos, roubo de propriedade intelectual. Sofia, olhe seu celular, disse eu. Calma. Ela franziu a testa, vendo notificações de alertas internos. O que você fez? Lucas enviará um dossiê anônimo às autoridades americanas e brasileiras, com cópias para a imprensa. A Omega Corp estava exposta e Sofia sabia disso. Você não tem provas, gritou ela. Mas eu tinha. O pendrive, o código e os e-mails que Lucas interceptara. Marina tentou fugir, mas seguranças a detiveram. Sofia, desesperada, ofereceu um acordo. Me dê o código e apago tudo sobre você. Recusei. O código não é mais meu. Enviei-o a uma fundação de código aberto. Está público agora, mas seguro. Era verdade. Horas antes, criptografei o núcleo e doei uma ONG tecnológica com restrições para uso ético. Sofia desmoronou, sabendo que sua empresa estava acabada. Voltamos ao Brasil em silêncio. Pedro estava magoado, mas disposto a perdoar. Você deveria ter confiado em mim, Ana. Mas entendo. Passamos semanas reconstruindo nossa relação, com terapia e conversas honestas. A família Ramos, surpreendentemente, me apoiou. Dona Clara, agora uma aliada improvável, disse: Você é uma de nós, Ana. Lutou como uma Ramos. Meu sogro usou suas conexões para garantir que Vitor e Ricardo enfrentassem a justiça. Vitor foi preso por fraude. Ricardo fugiu para a Argentina, mas sem poder. Meses depois, a poeira baixou, a Omega Corp faliu e Marina enfrentava processos. Eu voltei a ensinar inglês,
mas também liderei um projeto na empresa do meu sogro, usando minha expertise para criar soluções éticas de inteligência artificial. Pedro e eu tivemos nosso primeiro filho, um menino chamado Lucas, em homenagem ao meu aliado. A família Ramos, outrora meus algozes, agora me via como pilar, mas o passado nunca morre completamente. Um ano depois, enquanto embalava Lucas, recebi um e-mail. Parabéns pela vitória, mas o jogo nunca acaba. Sem remetente, sem pistas. Meu coração acelerou, mas olhei para meu filho e Pedro, dormindo no sofá. Não importava o que viesse. Eu era Ana Oliveira, a garota do interior que conquistara o mundo e o defenderia, custasse que custasse.